E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer hoje mais um exercício. Se você reparou aí em minha roupa, já é outro dia, tá? Fiquei devendo para vocês fazer um exercício onde a gente estudava um circuito misto, mas que a gente não ia fazer daquela outra forma convencional, onde você já tinha a tensão, e todos os valores de resistência. A gente vai mudar um pouco o exercício para justamente a gente entender que através desses cálculos que nós estamos aprendendo, nós conseguimos verificar qualquer resistor do circuito, tá? Ou então qualquer corrente do circuito, tá? Se isso ainda não ficou muito claro para você, espero que com esse exercício você consiga tirar todas as dúvidas, tá? Então vamos lá para o exercício. Qual o exercício que nós vamos fazer? Nós vamos fazer este exercício aqui, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem um circuito misto, tá? Esse circuito tem a resistência 1, a resistência 2, a resistência 3, 4 e 5, tá? Sendo que a resistência 1 tem 5 ohms, a resistência 2 tem 26 ohms, a resistência 3 eu não sei qual é o valor dela. A resistência 4 tem 8 ohms e a resistência 5 tem 15 ohms, tá? Então esse circuito está montado de forma mista, né? A associação entre esses resistores está montada de forma mista. A gente não consegue definir aí de forma direta se é só série ou se é paralelo, então é um circuito misto. Só que ele já tem aí outros fatores. Eu tenho o valor da tensão que está sendo aplicada nesse circuito e também tenho o valor da corrente total que está passando pelo circuito também, tá? Então, pela tensão e pela corrente, logo de cara eu já consigo fazer o cálculo, por exemplo, da potência do total do circuito. Eu não consigo fazer a potência de cada um dos resistores, a potência dissipada por cada um dos resistores, mas eu consigo aí já fazer a potência total do circuito, tá? Mas, digamos assim, o principal evento aí que nós queremos saber é o valor da resistência 3, tá? E como que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos observar como é que esse circuito está se comportando, tá? É, Aqui a gente tem a alimentação A e a alimentação B, tá? Nesses dois pontos estão chegando os 24 volts e nós temos ligados no ponto a resistência 1, tá? A entrada da resistência 1. Do outro lado, na saída dele, nós temos outros fios ligados. No lado B, nós temos o R2 e na saída do R2 outros resistores ligados. Então, esse circuito não é um circuito em série, tá? Se nós trabalharmos aqui esses outros resistores, analisarmos esses outros resistores, nós vamos conseguir perceber resistores ligados em série. Porque a partir dessa ligação aqui, a partir desse nó nesse ponto, nós temos a entrada do R4, a saída do R4 ligado com o R5, a saída do R5 ligado com o nó. Então, esses dois resistores aqui, sim, eles estão ligados em série, tá? Mas eles estão ligados, os dois aqui, em paralelo com o resistor 3, tá? Esses dois resistores estão ligados em paralelo com o resistor 3. Por quê? Porque é o mesmo ponto de ligação entre o início do R3 e o início do R4. É o mesmo ponto de ligação entre a saída do R3 e a saída do R5. Tá? Então a gente consegue perceber que esses três resistores aqui estão ligados em série entre R4 e R5, tá? E em paralelo com relação ao R3. Tá? Se nós encontrarmos o resistor equivalente a esses três resistores, aí sim nós vamos ter o circuito em série aqui desse lado. Tá? Mas vamos seguir aí com a linha de raciocínio com os cálculos, né, que a gente precisa aí para entender e compreender todo esse circuito. Eu comentei que a gente pode iniciar fazendo a potência total do circuito. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a potência total do circuito. Vamos relembrar que
A potência é igual a tensão vezes a corrente. Tá? Então, deixa eu colocar o símbolozinho de vezes aqui para facilitar. Né? Então, a potência é igual a tensão vezes a corrente. Nesse caso aqui, nós vamos calcular a potência total, tá? E aqui a gente vai calcular a tensão do circuito vezes a corrente total do circuito. Então, vai ficar como? A potência total vai ser igual a tensão, que é de 24 volts, vezes a corrente, que é de 0,64 amperes. Tá? Então, nessa potência total do circuito, nós temos o valor de 24 vezes 0,64. Nós temos que a potência total desse circuito, então, é de 15,36 watts de potência. Tá? Essa é a potência desse circuito, que eu deixei a calculadora na frente, vocês não puderam perceber aí a anotação, mas está aí. A potência total, então, já foi calculada. A corrente total nós também já temos. Né? A gente precisa só verificar agora qual é a forma com que a corrente se comporta em cada uma das divisões aqui que nós temos. A potência relativa para cada um dos resistores e quanto cada resistor está consumindo da tensão do circuito, quanto cada resistor está puxando de energia, né? É a forma mais fácil da gente entender isso. Tá? Através aqui da corrente total e dos valores em ohms, eu já sei quanto que cada um desses resistores vai usar, que ele vai consumir de tensão. Então vamos fazer isso, vamos verificar quanto que cada resistor aqui consome de tensão. Porque se eu tenho 24 volts aqui sendo alimentado para todos esses resistores, cada um deles vai usar um pouquinho dessa tensão, cada um deles vai consumir um pouquinho dessa tensão. Então vamos lá, vamos verificar quanto que eu tenho de queda de tensão em cada resistor. A tensão no resistor 1 é igual a quanto? É igual a resistência 1 vezes a corrente. Tá? Essa corrente no resistor 1, ela vai ser a mesma do que a corrente total. Tá? Nesse caso aqui é a mesma do que a corrente total. Tanto em R1 como em R3, a gente tem a corrente total servindo como resistência para eles. Como a corrente para eles. Tá? Então tá aqui. Tensão em R1. A tensão em R1 vai ser igual, R1 é igual a 5 ohms, vezes a corrente de 0,64. Então, a tensão em R1 vai ser igual, vamos aí à calculadora, 5 vezes 0,64. E nós temos que esse resistor aqui consome 3,2 volts. 3,2 volts. A tensão no R1 é 3,2 volts. A tensão no R2 vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente que passa pelo R2. Então, a tensão no R2 vai ser igual à resistência dele, que é 26, vezes a corrente, que é de 0,64. Vamos apelar de novo para a nossa supercalculadora. Então, nós temos aí a resistência de 26 vezes 0,64, que é a corrente. Então, a tensão no resistor 2 chegou a 16,64 volts. Vamos lá, voltando aqui para a nossa folha. Está aí a tensão em
o R1 e o R2, em o R1 3,2 e R2 16,64. É só isso que eu consigo calcular agora? De fato, é basicamente isso que eu consigo calcular, tá? Mas vamos analisar de novo esse circuito. Eu sei que aqui ele está em série, e aqui ele está em série com essa parte, mas nessa parte aqui eu tenho duas partes em paralelo, tá? O que a gente sabe sobre o circuito em paralelo? Que a tensão que alimenta um circuito que está em paralelo é exatamente a mesma para qualquer parte do circuito que está em paralelo. Então, se eu souber qual que é o valor de tensão que está chegando nesse ponto aqui, eu vou saber qual que é a tensão que está alimentando essa parte e essa parte aqui. Vou saber que R3 vai receber um valor de tensão e é o mesmo valor que vai receber R4 e R5 junto, tá? Porque eles estão em série aqui nessa parte final. Se eu consigo saber o valor da queda de tensão no R1 e a queda de tensão no R2, o que sobra é o que eu ainda tenho de tensão aqui ainda vindo da fonte. Um pouco foi consumido pelo R1 e um outro pedaço foi consumido pelo R2. O que sobra é o que vai ser consumido pelo R3 e por esses outros dois que estão aqui na parte de trás. Tá? Então, vamos colocar aqui que a tensão total do meu circuito aqui, ela vai ser igual a o R1 mais a o R2 mais essa outra parte aqui que a gente vai chamar aqui agora de o R3, 4 e 5, porque são todos os resistores que estão ali naquela parte, o 3, o 4 e o 5. Tá? Todos eles vão receber o mesmo valor de tensão. Tá? A tensão total aqui no meu circuito é de 24 volts. A tensão no R1 é 3,2, mais a tensão no R2, que é de 16,64, tá? Mais o R3, 4 e 5, tá? Vamos calcular isso aqui. 24 igual a 3,2 mais 16,64 costuma dar 19,84 mais essa tensão no resistor 3, 4 e 5 lá, tá? A gente ainda não isolou essa parte, a gente precisa isolar. Então, vamos passar esse 19,84 que está somando, vamos passar ele para lá, que vai ficar subtraindo. Então, eu vou ter 24 menos 19,84 igual a tensão no resistor 3, 4 e 5. Tá? Então, a gente tem aí o valor de tensão para essa parte. Vai ficar 16, 4,16, mas é bom a gente confirmar, né? Vamos confirmar para termos certeza. 24 menos 19,84. 4,16. 4,16. Então, a tensão no resistor 3, 4 e 5, essa parte aqui de cima, é igual a 4,16 volts. 4,16 volts. Muito bem. Vamos diminuir aqui a calculadora. E a gente já sabe que essa parte aqui recebe esse valor de tensão, tá? Então, tanto R3 recebe 4,16 volts, quanto a associação em série desses dois resistores aqui também recebe 4,16 volts. E agora? O que eu faço? O que muda para mim? Não mudou muita coisa eu saber qual que é a tensão. Eu ainda não sei qual que é o valor da resistência. Eu sei o valor que chega de tensão no R3. Mas como que eu vou saber qual que é o valor da corrente que está chegando nele? Então a gente tem que, de novo, parar e analisar o circuito. Se eu ainda não sei a corrente que está chegando no circuito,
eu vou ter que eu vou observar, então, de novo, o que está acontecendo. A corrente total do meu circuito é 0,64. Mas é 0,64 que passa por R3? Não, não é. Por quê? Porque no circuito em paralelo, a corrente ela se divide de forma proporcional à resistência que tem naquela parte. Se a resistência aqui é maior do que essa, então vai passar um valor menor de corrente. Se aqui tiver uma corrente menor do que essa daqui, então aqui vai passar um valor maior de corrente. A resistência resiste à passagem da corrente. Tá? Se ela resiste, passa um valor menor de corrente por aquele pedaço. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber a diferença de corrente que vai passar em R3 e em R4 e R5 juntos. Vai ser uma parte desse 0,64 aqui, não vai ser todo. Tá? E como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho aqui um circuito em série. Concorda comigo que eu tenho um circuito em série? Então eu sei a tensão que está chegando ali, que é 4,16. Basta então eu saber qual que é o valor dessa resistência equivalente aqui. Tá? Então vamos lá. Resistência equivalente 4 e 5. Tá? Resistência equivalente 4 e 5 é igual a R4 mais R5. Então, essa resistência aqui, 4 e 5, eu vou falar 4 e 5 para facilitar aí o nosso entendimento. É igual a 8 mais 15. Tá? Então, eu tenho que essa resistência 4 e 5 ali, ela equivale a 23 ohms, 23 ohms. Com o valor de resistência e com o valor de tensão, eu sei o valor da corrente. Ah, agora sim, hein? Agora sim a gente consegue ter uma noção de qual vai ser a corrente que vai passar por aquele lado e o que sobrar de corrente vai ser o que está passando pelo resistor 3. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a corrente no resistor 4 e 5 vai ser igual a tensão no resistor 4 e 5 dividido pela resistência 4 e 5. Tá? Qual que é a tensão no resistor 4 qual que é a tensão que está passando por esse resistor 4 e 5? É esse 4,16. 4,16 sobre a quantidade de resistência, 23 ohms. Vamos apelar novamente para a nossa super amiga calculadora. 4,16 dividido por 23 ohms. 0,1808 dessa gigantesca dízima periódica. A termos de cálculo aqui, como a gente não está fazendo um cálculo muito preciso, vamos pegar dois dígitos aí depois da vírgula. 0,18 amperes. A partir do nível de precisão que você precisa para o seu circuito, você pode pegar mais casas. Tá? Isso quem define é quem está fazendo análise daquele circuito. Se você precisa trabalhar com valores de corrente muito baixos e controlar eles, você vai precisar trabalhar com mais casas decimais. Tá? Se não, a título aqui de conhecimento, de entendimento, a gente só está utilizando duas casas depois da vírgula, para nós aqui já é mais do que o suficiente. Tá? Então, eu tenho um entendimento aqui que 0,18 amperes é o que passa aqui nessa parte de cima do circuito. Tá? E o restante, tá, dos 0,64, vai passar por esse outro nó. Tá? Esse é o entendimento que a gente precisa ter com relação a circuitos. Essa é a análise que a gente precisa chegar quando nós estamos fazendo um circuito. Tá? Então, a corrente total do meu circuito, ela é igual a corrente que passa
no R4 e 5, mais a corrente que passa no resistor 3. A resistência total do meu circuito é 0,64, que é igual a a corrente que passa na resistência 45, que é 0,18, mais a corrente que passa no resistor 3. Vamos ver aqui, 0,18 está somando aqui, ele vai passar para cá subtraindo, então vai ficar 0,64 menos 0,18 igual a corrente no resistor 3. Aqui vai ficar 6,46. Vamos lá confirmar. 0,64 menos 0,18, 0,46. Então, a corrente no resistor 3 é igual a 0,46 amperes. O que eu preciso agora para saber qual que é a resistência no 3? A resistência, né, o valor dessa resistência 3. Não preciso de muito mais. Eu já tenho o valor da corrente que passa por ela, já sei o valor da tensão que alimenta aquela parte do circuito. A gente só precisa, então, fazer o valor da resistência. A resistência 3 é igual à tensão em cima da resistência 3 sobre o valor da corrente no resistor 3. A resistência 3, então, vai ser igual a 4,16 dividido por 0,46 amperes. Vamos utilizar a nossa calculadora. 4,16 dividido por 0,46, que é igual a 9,04, tá? Então, deixa eu anotar, a nossa resistência 3 aqui é igual a 9,04 ohms. O símbolozinho chato de fazer esse ômega. Tá aqui. Resistência 3 é igual a tensão da resistência 3 dividido pela corrente na resistência 3. 4,6 dividido por 0,46. A resistência 3 mede 9 ohms. Tá? Acabou o exercício por aí? De repente, o exercício principal objetivo era saber o valor na resistência 3, né? Quanto ohms mede a resistência 3. A gente pode entender como o exercício é resolvido, mas a gente também pode fazer mais cálculos. Por exemplo, quanto de tensão fica em R4 e quanto fica em R5? Ó, eles estão recebendo 4,16 volts. Desses 4,16, quanto que vai ficar para um, quanto que vai ficar para outro? Provavelmente aí a gente vai ter uma divisão bastante diferente, porque um é metade da tensão da resistência do outro. Mas vamos lá, vamos continuar exercitando aqui o nosso cálculo. Vamos saber quanto cada uma dessas resistências consome. Tá? Então, a gente vai ter o valor aqui da resistência, a tensão no resistor 4 vai ser igual a corrente, a resistência 4 vezes a corrente no resistor 4. Tá? A tensão no resistor 4 é igual a 8 ohms vezes a corrente que passa lá é 0,18. 0,18. Então, a tensão no resistor 4 vai ser igual a 8 vezes 0,18. 8 vezes 0,18. 1,44 volts.
Então, obviamente, dos 4,16, 1,44 fica na resistência 4, que é essa resistência aqui. O restante da tensão vai ficar em R5. Mas vamos fazer o cálculo, né? A gente precisa confirmar isso. A tensão em R5 é igual a resistência 5 vezes a corrente que passa na resistência 5. A tensão na resistência 5 vai ser igual, então, a 15, né, que é o valor da resistência, vezes a tensão, que é de... Opa, a corrente, que é de 0,18. 0,18. A tensão, então, que o resistor 5 utiliza, que ele gasta, vai ser de 15 vezes 0,18. 2,7. 2,7 volts. Agora a gente soma para a gente verificar se chega nos 4,16. 1,44 mais 2,7. 1,44 mais 2,7. 4,14. 4,14 está muito próximo de 4,16. A gente, de repente, erra pela questão de não pegar o número completo, né? Aqui, quando a gente fez o cálculo da corrente, deu 0,1808, um número gigantesco. A gente não pegou esse número inteiro. Se a gente pegasse mais valores, aí o cálculo ficaria mais preciso, ficaria mais próximo de 4,16, mas somando os dois dá 4,14. O entendimento é que a gente tem um cálculo correto aqui do nosso circuito. Tá? A única coisa que está faltando aqui a gente calcular é a potência dissipada por cada um dos resistores. Tá? A potência dissipada por cada um dos resistores vai ser a tensão que ele está consumindo, a tensão que ele está usando do circuito, vezes a corrente que está passando por ele. É a potência de cada um dos resistores. E a gente vai ter que chegar na soma total dessas potências no valor da potência máxima do circuito, que é de 15,36. Tá? Então a gente pode fazer aqui, ó, na parte de baixo, a gente pode pegar esta folha e dobrar ela aqui para nós calcularmos essa parte. Eu perdi um pouco da folha. Se essa tela fosse um pouquinho maior, ficaria mais fácil, mas a tela não me ajuda. Vamos lá. A potência em cada um dos resistores. Então, a potência... Opa, não é R, é P. P. A potência no resistor 1 vai ser igual à tensão no resistor 1 vezes a corrente no resistor 1. Tá? Então, a potência no resistor 1 vai ser igual à tensão no resistor 1, que é 3,2, vezes a corrente que está passando por ele. A corrente no resistor 1 é a corrente total, então é 0,64 amperes. Então, a potência no resistor 1 vai ser igual a 3,2 vezes 0,64. 3,2 vezes 0,64. 2,048. 2,05. Tá ótimo. A potência no resistor 2. A potência no resistor 2 é ser igual exatamente da mesma forma. A tensão no resistor 2 vezes a corrente no resistor 2. A potência no resistor 2 é igual
a tensão que ele está utilizando, 16,64, vezes a corrente que está passando por ele, que é a corrente total, 0,64. Então, a potência no resistor 2 vai ser igual a 16,64 vezes 0,64, que é a corrente. Então, nós temos aqui, gastou quase toda a nossa potência do circuito aí. 10,65 watts. Então, a gente tem já duas potências, faltam mais 3. A potência no resistor 3 vai ser a tensão no resistor 3 vezes a corrente que passa no resistor 3. Eu precisava ficar falando toda hora essa mesma fórmula? Não, tá? Não precisaria, né? Isso aqui a gente já está repetindo já várias vezes. Mas quanto mais a gente repetir, melhor fica o nosso entendimento, mais fica gravado na nossa cabeça. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo sempre a explicação, a repetição de cada uma das partes, para a gente gravar bem os valores. Tá? Então, deixe-me voltar aqui no cálculo. A tensão em cima do resistor 3 é 4,16. Então, a potência no resistor 3 é igual a 4,16 vezes a corrente no resistor 3. A corrente no resistor 3, eu já vi aqui que é 0,46, está aqui, ó. Corrente no resistor 3, 0,46. 0,46. A potência no resistor 3 vai ser igual, então, a 4,16 vezes 0,46, igual a 1,9136. 1,9136. A gente pode calcular e deixar 191, tá? 1,91 watts. Esse é o problema de fazer de caneta. Eu não consigo apagar depois. Mas daí aparece agora no vídeo. Se eu fizesse de lápis, não ia aparecer aí para vocês. Beleza. Fizemos o cálculo da a potência do resistor 3. A potência no resistor 4 é igual à tensão no resistor 4. A potência no resistor 4 vai ser igual à tensão no resistor 4. A tensão no resistor 4 é de 1,44. 1,44 vezes a corrente do resistor 4. A corrente do resistor 4 é 0,18, que está aqui, ó, né? 0,18. Então, 1,44 vezes 0,18, a gente vai ter que a potência no resistor 4 vai ser de 1,44 vezes 0,18. 0,26. 0,26 watts de potência. Tá? E agora o último que falta, deixa eu tirar a calculadora aqui do meio da tela e vamos calcular a potência no resistor 4. A potência no resistor 4 vai ser, no 5, no 4 nós já fizemos, no 5. Vai ser a tensão no resistor 5 vezes a corrente do resistor 5. Tá? A tensão do resistor 5. A tensão do resistor 5 foi de 2,7 volts.
Então, 2,7. A potência no resistor 5 é 2,7 vezes a mesma corrente que passa no resistor 4. É o mesmo valor, 0,18. A potência no resistor 5 é igual a 2,7. 2,7 vezes 1,8, 4, opa, acho que eu fiz errado. Desculpe. É 2,7 vezes 0,18. 0,49. 0,49 watts. Tá? Então, aqui a gente fez o cálculo de todas as potências, calculou cada uma delas, e ela tem que ser um valor próximo de 15,36, que é o cálculo da potência total que nós fizemos lá no início. Tá? Então, vamos lá fazer aqui a somatória. Tá? Então, vamos pegar aqui. A primeira deu 2,05, mais o segundo, que é a maior potência do nosso circuito, 10,65. Vamos pegar aqui o outro valor, que é de 1,91, mais 0,26 e mais o valor de 0,49. 0,49. E tudo isso vai ser igual a 15,36. Tá aqui, ó, só para a gente. Apesar da gente não ter pego todas as casas decimais, o nosso arredondamento foi bom, né? Bateu certinho 15,36 com a somatória que nós fizemos de todas as potências. Impressionante ter dado tão certinho. Mas isso mostra que o nosso cálculo está correto, que a nossa linha de entendimento aqui está certa. Tá? Então, um cálculo bastante grande. Tá? Eu vou passar aqui para que todos possam ver todo o cálculo que nós desenvolvemos. Mas mais importante do que o cálculo é a linha de raciocínio que a gente precisa para conseguir chegar nesses valores. Tá? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que observar o meu circuito para conseguir calcular ele de forma correta? Tá? A fórmula ela está pronta, você só utiliza a fórmula. Agora, a análise precisa aí do seu conhecimento, precisa do seu entendimento. E eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você a compreender. Só para a gente tirar da dúvida, tem aqui o valor de 9,04 da resistência 3. E virando aqui a folha, eu fiz aqui a brincadeirinha em cima desse circuito que já estava pronto. 5, 26, 9, 8 e 15. Tá? Então a resistência 3 vale 9. Eu fiz o cálculo aqui da corrente total antes, cheguei no valor da corrente total, estipulei o valor de 24 volts, e daí fiz a brincadeirinha aqui para a gente fazer o caminho inverso. Né? A partir da tensão e da corrente total, nós descobrimos qual que é a resistência do circuito. Tá? Então, acho que está bem desenvolvido. Acho que você assistindo aos poucos, pausando o vídeo, verificando cada detalhe, você vai conseguir compreender essa linha de raciocínio. Espero que fique tudo bem. Né? Vamos aí nos cuidar, principalmente agora nesse tempo, né, de coronavírus, coisa e tal, mas vamos nos cuidar. E espero que vocês possam ter compreendido bem. Qualquer dúvida, me chame lá no grupo do WhatsApp, né? Eu estou lá para ajudar vocês também no que vocês precisarem. Valeu? Abração, pessoal.